Fala, meus alunos, e aí, mais uma aula de raciocínio lógico. Vamos continuar com a nossa lógica proposicional. O que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver três coisinhas bastante importantes para a sua aprovação, para o seu concurso, que vira outra, vira, mexe, vai cair no seu concurso, tá bom? Vai cair. Olha lá, o que eu estou falando? Tautologia, contradição, contingência. Basicamente o que? Classificação das proposições compostas. Uma determinada proposição composta, ela pode ser classificada em tautologia, contradição ou contingência. Tudo bem? O que vem a ser uma proposição composta que seja classificada como uma tautologia? Uma tautologia acontece o seguinte, lembra lá da nossa tabela verdade da última aula? Sim? E daí o que acontece? A minha proposição P e a minha proposição Q, ela pode ser o quê? Ambas verdadeiras, uma verdadeira, outra falsa, uma falsa, outra verdadeira, e assim como as duas falsas, não foi? É isso daí que nós vimos. Então, independentemente do remanejamento dessa valoração, a última coluna de uma tautologia será sempre verdadeira, certo? A última coluna da tabela verdade dessa tautologia será sempre o quê? Verdadeira. Vamos ver um exemplo? Olha lá o que acontece. Nesse nosso exemplo aqui, ó, vou dar para você esse exemplo aqui. Exemplo 1, ó. Exemplo 1, eu vou falar o seguinte. Se P e Q, então P ou Q. Tudo bem? Então, P ou Q. Daí você vai ter que lembrar de como faz a tabela verdade, toda a tabuada que eu te passei. O que você vai ter que fazer? Uma coluna para as proposições simples, uma coluna para as negações, coluna para os parênteses e depois uma coluna para a proposição toda. Certo? Vamos fazer aqui, ó, coluna para as proposições simples. Então, eu vou fazer uma coluna para P. Tá aqui, ó, uma coluna para P e uma coluna para Q, certo? Matei o primeiro tópico. Uma coluna para as negações. Tenho negação? Não tenho. Mas eu tenho parênteses? Sim. P e Q. Tudo bem? Depois eu tenho ó, P ou Q. Show de bola? Depois uma coluna para a nossa proposição toda, que eu vou simbolizar, pessoal, eu vou simbolizar só como nosso conectivo principal. Só com o conectivo principal aqui, ó. Só com a condicional, certo ou não? Aí você já vai entender. Vamos fechar essa tabela verdade? Olha o que vai acontecer. Vai acontecer isso daqui, ó. Fechando a tabela verdade. Ó, 1, 2, 3, 4. Bateu. Ó, aqui. Olha o que vai acontecer. Vai acontecer isso daqui, ó. Primeira linha, ó. Segunda linha. Terceira e quarta linha. Show? Uma coluna para as proposições simples. Uma coluna para as negações que eu não tenho, coluna para os parênteses e coluna para a proposição composta que eu simbolizei apenas com o conectivo principal. Olha lá, uma pode ser verdadeira e a outra também, uma verdadeira e a outra falsa, uma falsa, a outra verdadeira, assim como as duas falsas, não é isso? Olha lá, olha para o caput, ele vai falar para você qual que é o comando, P e Q. Tudo V dá V. Tudo V, pessoal? Sim. Tudo V dá V. Tudo V? Não. Aqui também não, assim como aqui também não. Então aqui eu tenho falso, 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 certo? E agora, P e Q. P ou Q? Então, olha, P ou Q, tudo F dá F. Tudo F? Não. E aqui? Também não, somente na última. Tudo F dá F, certo? Agora eu vou olhar para quem? Eu vou olhar para isso daqui que eu já tenho em condicional com o quê? Com isso daqui que eu já tenho. E achar quem? A Vera Fischer. Tenta achar a Vera Fischer. Vera Fischer? Não. E aqui? Também não, também não, também não. Portanto, essa nossa última coluna deu toda o quê?
deu toda verdadeira, certo? E quando isso daqui acontece, pessoal, olha o que eu falei. Quando isso daqui acontece, independentemente do remanejamento das valorações das minhas proposições, a última coluna sempre fica o quê? A última coluna sempre fica verdadeira. É isso que você tem que saber. Tudo bem? Certo? Tautologia. Esse aqui foi o nosso primeiro exemplo. Agora, contradição, pessoal. Contradição é o contrário. Quando a última coluna dessa tabela verdade será o quê? Será toda falsa. Será toda falsa. Independentemente do remanejamento dessas valorações, a última coluna sempre será o quê? Sempre será falsa. Vamos colocar um outro exemplo aqui. Exemplo número 2. Exemplo número 2, olha o que ele afirma. Exemplo número 2, ele fala o seguinte, P e Q, e não P e não Q, certo? É isso daqui que eu tenho. Vamos ver o que vai dar? Olha lá, uma coluna para as proposições simples, uma coluna para as nossas negações, uma coluna para os parênteses, P e Q, certo? E depois, ó, não P e não Q. E depois uma coluna para proposição composta completa, que eu vou fazer o quê? Eu vou fazer, olha, apenas o nosso conectivo principal. E você vai entender, ok? Vamos fechar essa tabela verdade? Fecha a tabela verdade, ó. Vamos lá. Fecha essa tabela verdade. Aqui, ó. Olha lá. Uma coluna para as proposições simples. Uma coluna para as proposições simples. Show de bola. Uma coluna para as nossas negações. Tá aqui as nossas negações. Uma coluna para os parênteses. Isso. E depois uma coluna para a nossa proposição composta inteira. Não é isso, pessoal? Show de bola, massa. Agora fecha as linhas, ó. Vamos fechar essas linhas. Uma linha, duas linhas, depois, olha, terceira e a quarta linha. Tudo bem? É isso daí que nós temos que ver. Show de bola. O que acontece? Uma verdadeira e a outra verdadeira, uma verdadeira e a outra falsa, uma falsa e a outra verdadeira, assim como as duas falsas, pessoal. Não é isso? Olha para o caput, ele vai te dar o comando, não P. Você vai olhar para o P e vai trocar todos os sinais. O que era verdadeiro fica falso, o que é verdadeiro fica falso, o que é falso fica verdadeiro e o que é falso fica verdadeiro. Olha para o que ele vai te dar o comando, o que é verdadeiro fica falso, o que é falso fica verdadeiro, o que é verdadeiro fica falso, o que é falso fica verdadeiro. Olha lá, P e Q, tudo V dá V. Entre P e Q, pessoal, entre P e Q, tudo V dá V, certo? Tudo V, não, tudo V também não, e aqui também não, portanto o resto, olha, tudo falso, certo? Tudo falso. Agora olha para quem? Eu vou olhar para o não P e não Q. Eu vou ter que olhar para esses dois e analisar quem? Tudo V dá V de novo. Olha aqui, ó. Tudo V dá V. Tudo V, não. E aqui, não. E aqui também não. E aqui, sim? Sim. Então aqui, ó, tudo V dá V. O resto tudo, ó, falso. Beleza? É isso daí. Agora eu vou ter que analisar o conectivo principal entre as duas. Eu vou ter que olhar de um lado isso e do outro lado isso. E analisar quem? Tudo V dá V de novo, certo? Tudo V dá V. Entre essas duas, não é isso? Tudo V, pessoal? Não. Tudo V? Também não. Tudo V? Não. Tudo V? Também não. Portanto, todas as linhas aqui, ó, deram o quê? Valor lógico falso. E quando isso acontece, a minha proposição composta é classificada como uma contradição. Ela sempre será falsa, independentemente das valorações das suas proposições simples. Tudo bem? É isso daí.
Para finalizar, a nossa proposição ela pode ser classificada como uma contingência, que é a maioria das nossas tabelas verdades. A contingência possui um caráter residual. Por quê? Eu vou colocar aqui, ó. Ela tem um caráter residual. Residual. O que é um caráter residual? Residual é quando nem é o que sobra para ela. Ou seja, quando não é nem tautologia, nem contradição, vai ser o quê? Uma contingência, certo? O que nós fizemos até o momento foram todas o quê? Contingências. Quando não tautologia, nem contradição. Nem contradição, certo? É o nosso caráter residual. Quando não for nem tautologia, nem contradição, será uma contingência. Agora vai o bizu, ó. Vai o bizu, que a galera gosta muito desse daqui. Pessoas. Professor, tem como determinar se determinada proposição é uma tautologia, é uma contradição, sem o uso da tabela verdade? Imagina o seguinte, que a sua tabela verdade está dando lá 15 colunas e pergunta, a proposição de 8 linhas ainda, a proposição é uma tautologia? E aí, será? A proposição é uma contradição? Não sei, vamos ver. Será que tem como? Tem, pessoal, tem como fazer sem o uso da nossa tabela verdade. Eu vou usar aquele espaço ali de cima do quadro, tudo bem? Então eu vou colocar aqui, ó, esse nosso primeiro exemplo. Eu vou colocar esse nosso exemplo aqui em cima, ó, pessoal, olha lá. Eu vou colocar aqui, ó, P e Q, ó, P e Q, em condicional com P ou Q, tudo bem? Aí você vai pensar comigo de maneira bem lógica. Quando que uma proposição composta ela deixa de ser tautologia? Ela não é tautologia. Quando em apenas um momento, em alguma linha da sua tabela verdade, der o quê? Falsa. Se ela for falsa em algum momento, ela já deixa de ser o quê, pessoal? Ela já deixa de ser uma tautologia, correto ou não? Se ela deixa de ser tautologia sendo falsa em apenas um momento, basta você considerar que essa proposição ela será o quê? Falsa em apenas um momento. Vamos ver o que vai dar aqui? Olha lá. Qual que é o nosso conectivo principal? Conectivo principal ali é a condicional, não é? Condicional. E essa condicional, ela será falsa em apenas um momento. Quando der o quê? Vera Fischer. Então, até o momento, estou conseguindo provar? Sim, estou conseguindo provar. Agora você pode começar por qualquer lado. Olha, eu tenho que achar os valores das proposições. Esse P e esse Q, eles estão unidos por uma conjunção. E essa conjunção, ela será verdadeira em apenas um momento. Não é isso? Quando for tudo verdadeiro. Então, essa aqui tem que ser verdadeira e essa aqui tem que ser verdadeira. Então, até o momento eu estou conseguindo provar isso? Sim, até o momento estou conseguindo provar. Aí, pelo princípio da não contradição, você passa esse valor de P para cá, ó. Não é a mesma proposição? Então, tem que ter os mesmos valores. Então, tá aqui, ó, P verdadeiro, e esse aqui também, o P vai ter que ser verdadeiro. Olha esse aqui, se esse aqui é verdadeiro, esse aqui também vai ter que ser o quê? Verdadeiro. Olha o que aconteceu, pessoal. V ou V tem como dar F? Não tem como, certo? Então aqui na verdade eu tenho uma proposição verdadeira. Se verdadeiro, então verdadeiro tem como dar F, pessoal? Não tem como dar F, portanto não consegui provar e isso daqui é uma tautologia. Se eu não consigo provar, é uma tautologia, certo? A mesma regra se aplica para a contradição. A contradição, para uma proposição deixar de ser contradição, eu vou até fazer aqui em cima, aqui nesse mesmo espaço. Olha lá, ó. Vou fazer aqui para vocês. Para uma determinada proposição não ser contradição, ela deve ser verdadeira em apenas um momento. Em algum momento ela tem que ser verdadeira, certo? Então, se aqui eu tento provar que ela é falsa em algum momento, na contradição eu vou tentar provar que ela é o quê? Verdadeira em algum momento, certo?
Se ela for verdadeira, ela deixa de ser uma contradição. Qual que é o nosso conectivo principal? É o E, não é isso, pessoal? É o E. E esse E, ele será verdadeiro em apenas um momento também, quando for tudo o quê? Verdadeiro, certo? Quando for tudo verdadeiro. Diante disso, você pode começar pelos dois lados para achar os valores das proposições simples. Desse lado aqui, ó, P e Q. Essa conjunção somente será verdadeira em um momento, quando for tudo o quê? Quando for tudo verdadeiro, certo? Agora toma cuidado com o outro lado, que o outro lado tá o quê? O outro lado tá negado. Olha lá. Esse P é verdadeiro, então não P vai ter que ser o quê? Não P vai ter que ser falso, certo? Esse Q é verdadeiro, então esse não Q vai ter que ser falso. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Não P e não Q. F e F. F e F tem como dar verdadeiro, pessoal? Não tem como. Vai dar o quê? Vai dar falso. Verdadeiro e falso tem como dar verdadeiro, pessoal? Não tem como. Vai dar o quê? Vai dar, ó, falsa, pessoal. Certo? Vai dar uma proposição falsa. Consegui provar? Não consegui. Se eu não conseguir provar, é uma contradição. Certo ou não, pessoal? Tranquilo? Ah, professor, e a contingência? Como que eu uso esse método? Esse método você vai ter que fazer ele pelo menos 2 vezes para determinar se a proposição é contingência ou não. Você vai ter que provar que em pelo menos um momento ela é verdadeira e que em pelo menos um momento ela é o quê? Falsa. Aí você vai ter que aplicar esse método 2 vezes. Mas na maioria das contingências é mais viável você fazer a tabela verdade. Tudo bem? Dica do professor. Dica do professor. O que eu falo para todos os meus alunos? Domine primeiro o uso da tabela verdade para depois ir para esse exemplo aqui, tudo bem? Para essa metodologia. Essa metodologia ela é um pouco mais rápida, sim, com toda certeza, ela é bem mais rápida. Mas só que ela é muito fácil de você errar, de escorregar, de esquecer algum conectivo, esquecer algum operador ali, tudo bem? Então domine toda a sua tabela verdade. Dominando a tabela verdade, aí você vai para a próxima etapa, que é pelo outro método, um método da prova, tudo bem? Além disso, pessoal, além disso, você vai ver comigo nos exercícios, tá ok? Que existe um outro método de ver se uma determinada proposição ela é tautologia ou não, tudo bem? Você vai ver isso comigo. Mas só que nos exercícios eu vou deixar para fazer isso, por quê? Porque tem um exercício lá específico que eu vou te dar todo esse norteamento, porque você não viu ainda comigo as equivalências. Então eu preciso que você veja todas as equivalências e todas as negações para poder depois aplicar isso daí. Tudo bem? Com isso, eu vou finalizando essa parte aqui de tautologia, contradição, contingência, que nada mais é do que uma classificação estas das proposições compostas, tudo bem? Uma proposição composta ela é classificada como tautologia quando a sua última coluna for sempre o quê? Verdadeira. Ela é classificada como contradição quando a sua última coluna for sempre falsa. Quando não for nenhuma ou outra, ela é classificada como contingência, que é o nosso caráter residual. Ou pela tabela verdade, ou pela metodologia da prova. Valeu? Muito obrigado, tamo junto, até a próxima.